Você sabia que a maioria dos ateus não queriam ser ateus? Inclusive, a maioria dos ateus odiavam os ateus, tinham um preconceito com os ateus. E é isso que eu vou contar pra você no vídeo de hoje. Então se inscreve aí no canal, marreta o like, ativa o sininho e bora pro vídeo. Pois é, galera, muitas pessoas pensam, né, que nós nascemos ateus, né? Alguns poucos têm essa sorte de nascer em um lar de descrente, como é o caso do meu filho, que nasceu com toda a sorte do mundo num lar de descrente, onde não vão imputar nele, embutir nele crenças, dogmas ou nada do tipo, né? Então ele é livre, ele é uma pessoa livre para crescer sem nenhum tipo de medo ou ansiar por algum tipo de recompensa no pós-vida. Então ele vai viver a vida dele com toda a liberdade. Mas, no meu caso, eu nasci num lar católico. O meu nome é Antônio, porque o meu pai nasceu no dia de Santo Antônio. Ele também se chamava Antônio, né? No dia 13 de junho. O coroa, uma pessoa assim sensacional, maravilhosa, me educou muito bem, né? Quando eu nasci, me levou em tudo quanto que é a igreja de Santo Antônio aí que vocês possam imaginar. E, acreditem ou não, a minha queridíssima mãe era professora de catequese, galera. Rapaz, naquela época, naquele período, o catolicismo dominava o Brasil. Não tinha essa onda evangélica que tem hoje, né, que vai ultrapassar em poucos anos e se tornar a maioria da população, né? A maioria da população vai se tornar de evangélicos. Então, como vocês podem perceber, tinha quadro de Jesus, quadro de Santa Ceia, de Santo Antônio, imagens, tudo isso lá em casa adoidado. Tinha muita coisa nesse sentido, né? Meu pai, dia de Santo Antônio, ele recebia aquelas fitinhas do Santo Antônio, do dia de Santo Antônio. Recebia não, ele comprava, né? Aí comprava também água benta, comprava imagem, ia na igreja, dava lá, passava a sacolinha lá, né? Ai. Então, até doce de Cosme e Damião, o coroa ele dava. Era legal pela parte do doce, né? Eu nunca liguei muito pra parte do Cosme e Damião, não, mas mais pra parte do doce. Criança, né? Pô, adorava pegar os doces, tanto do coroa quanto que o pessoal distribuía na rua. Então, como vocês podem imaginar, eu nem sabia o que era ateísmo, descrença, nada disso. Pelo que meu pai e minha mãe me explicavam, quando eu perguntava de onde vem a chuva, quem criou o mundo, quem criou a vida, a resposta era uma só, né? Foi Deus, meu filho, foi Deus que criou. Tá na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Um entendimento comum, né, que todas as pessoas do senso comum do dia a dia tinham sobre a realidade do mundo. E eu, como criança, né, gente, aceitava essas respostas numa boa. Até que um certo dia, quando eu tinha ali por volta de 6 anos, estava passando na extinta TV Manchete. Galera, olha só, o tio é coroa, tinha até TV Manchete na época do tio. Estava passando esse desenho aqui, tá? Que vocês estão vendo aqui atrás, ó. Cavaleiros do Zodíaco. Aí, meu irmão, ali começa a falar negócio de Big Bang, e começa a falar negócio de átomo, e de velocidade da luz. E aí fala de Deus Atena. E aí fala de Deus Poseidon. Fala de Deus Odin. E aí eu tinha um primo mais velho, Eduardo, não sei se está assistindo aí, mas se tiver, abração aí, meu primo. Que me explicou que existiam outras religiões, outros mitos, outras lendas. Me explicou que, segundo a teoria do Big Bang, o universo estava condensado em um ponto infinitamente quente e denso, que se expandiu e se expande até hoje. E isso é a descrição daquilo que nós conhecemos como teoria do Big Bang, né? Que tudo é formado por átomos. E aí eu fui descobrir que existe a ciência, né, essa área de estudos, e não a explicação não é só aquela que a religião dava. E o conceito de existir outros deuses também me deu a noção de que não existia somente o Deus judaico-cristão, mas existiam outras mitologias do mundo. Então ali foi um primeiro choque, né? Primeiro choque que eu
tive em relação à existência do mundo, da realidade, de como tudo funciona. Então já guarda aí na sua mente aí que teve essa primeira porrada aí. Mas depois disso eu comecei a prestar mais atenção em programas, por exemplo, como o Discovery Channel, né, que passava lá a vida dos animais, guepardo super veloz, outros animais muito interessantes. E de vez em quando passava programas sobre o universo, como é que o mundo funciona, tudo isso aí. No History Channel tinha o Universo, esses programas muito interessantes que explicavam como é que o mundo funcionava. Na escola eu ia sempre me interessar por questões de biologia, questões de física, ficava conversando com os professores e tentando entender como é que o mundo funcionava, né? E aí, galera, nesse período aí, quando eu já estava no ensino médio, eu fui fazer um curso de inglês numa cidade vizinha. E aí nesse curso de inglês tinha um pessoal lá evangélico, que eles faziam reunião de célula, essas coisas. E eu, por ser uma pessoa muito divertida, muito extrovertida, eles me convidaram um dia para essa reunião de célula. E nessa reunião de célula eles me apresentaram a religião evangélica, tudo isso. E eles faziam muitas indagações, muita coisa assim que o pessoal tinha dúvida. E eu pensei, cara, hoje, com o entendimento que eu tenho de biologia, de física, eu vou provar cientificamente, através da ciência, que isso aqui é a verdade absoluta do mundo. Vou provar que isso aqui é a verdade. E aí, eu fui abrir a Bíblia para ler. Né? Eu nunca tinha parado para ler a Bíblia, eu só tinha lido trechos isolados que eram sempre indicados ali na missa, quando eu era católico, pelo padre, né? E nos cultos evangélicos pelo pastor. E geralmente quando tinha cultos em que eles questionavam a evolução, eu falava, não, a evolução acontece, a evolução é fato. Aí, por exemplo, tinha cultos que o pastor falava, a ciência diz que o universo se originou há não sei quantos bilhões de anos no Big Bang, mas ele se esquece que quem apertou o botão do Big Bang foi Deus! Aleluia, glória a Deus! E o pessoal ficava pulando, rodopiando e os caramba quatro. E eu ficava, não é isso que a ciência fala. Mas eu ainda tinha aquela crença em Deus e tal, o pessoal falava que eu tinha chamado apostólico, olha, eu tinha chamado apostólico. O pessoal falava que ainda ia me ver falando para milhões de pessoas aí, pregando o evangelho, né, para milhões de pessoas. E não deixa de ser verdade, né? Hoje eu tô aqui pregando a palavra de Deus para milhares de pessoas, né? E aí o que acontece, galera? Eu fui pegar a Bíblia para ler. E aí acontece isso aqui, ó. Peguei esse livro, né? Não propriamente dito esse, mas quem viu o canal antigo sabe a Bíblia que eu tô falando, tá? Tem vídeos antigos aí que eu uso a minha Bíblia que me deram lá nessa igreja. E falando isso, pessoal lá era muito gente boa, tá? São pessoas assim maravilhosas, não tenho nada o que falar deles. E muitos tinham tantas dúvidas quanto eu tinha, tá? E aí eu pego o livro para ler, e aí eu começo a ver aqui, por exemplo, assim, ó, no princípio criou Deus o céu e a terra sem forma e vazia. Tá, beleza. Deus disse que existe a luz e a luz começou a existir. E muitos aqui falam que isso aqui é o Big Bang, né? Só que o Big Bang começou no escuro, né, galera? Não começou na luz. O Big Bang, se você estivesse lá vendo, ele era tão denso, o espaço ali, que não haveria luz. Só depois de milhares e milhares de anos que foi surgir ali a primeira liberação ali de algum tipo de traço de luz que hoje nós enxergamos como radiação cósmica de fundo, tá? Então, mas o primeiro início do Big Bang foi na escuridão. Mas isso aí é de menos, isso aí você pode fazer uma ginástica mental e relevar isso, né? Só que o problema começou aqui em que ele fala
da questão de separar a água da água do céu, né? Separar a terra, que a terra produza relva, ervas que produzam sementes, tudo isso, tá, beleza. E aí no quarto dia ele vem e fala assim que existam luzeiros no firmamento no céu para separar o dia da noite, para marcar festa, dias e anos e sirvam como sinais. Cara, no quarto dia ele cria o sol, as estrelas. E aí, toda a noção que eu tenho de ciência, tudo aquilo que eu sei como que funciona o universo, todos os artigos que existem, fazem com que na primeira página da Bíblia, você que tem um pouco de noção, você que sabe um pouco, você tem um pouco de estudo, saiba que isso aqui não faz o menor sentido. Não tem o menor sentido, não tem o menor cabimento. E quando eu li isso, a criação bíblica, que era totalmente anticientífica, já foi uma porrada muito grande. Muito grande. Já foi ali um nível de... um nível surreal, já passou o aceitável, né? E aí eu continuei lendo, aí eu vi que aparecia 2 tipos de criação, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, aí eu fui estudar isso, aí descobri que Deus não começou como sendo um Deus único, né? Tinha outros deuses ali no panteão com ele. Inclusive vou deixar aqui no card para vocês, tá? Um vídeo aí falando justamente sobre isso, como é que é o panteão de Javé, tudo isso aí, como é que se originou. Tá, e continuei vendo, aí sol e lua que para, matança o tempo inteiro, incesto, filha transando com o pai, irmão transando com o irmão, a Bíblia, gente, é uma verdadeira putaria, é uma baixaria. Aí tudo aquela noção que eu tinha de família tradicional cristã, quando eu li a Bíblia, se perdeu. Porque todas as famílias da Bíblia são promíscuas, né? Não tem nada daqueles valores ao qual costumam dizer nas igrejas. E aí, o que acontece, galera? A gente vai lendo lá animais falando, cobras. Gente, preste atenção, você que tem um pingo de raciocínio lógico, faz sentido uma cobra, uma serpente falar? Você que tem um pouco de estudo, faz sentido isso? Se fosse qualquer outra mitologia que você não tivesse sido doutrinado, por exemplo, se eu falo para você que na Índia existe um deus elefante, você automaticamente já acha isso um absurdo. Ah, eles acreditam em deus elefante, em deus macaco, em deus vaca, né? Automaticamente você já acha isso um absurdo. Agora, se eu falo para você que na religião judaico-cristã existe uma serpente que fala e uma jumenta falante, você, por estar inserido num contexto judaico-cristão, você não vai achar isso absurdo. Você vai ter uma suspensão da lógica para poder endossar aquilo que você quer acreditar. Eu queria acreditar, mas eu não conseguia deixar de achar aquilo absurdo. Eu não conseguia deixar de achar aquilo absurdo. Falei, gente, mas é impossível cobras falarem. É impossível jumentas falarem. É impossível o Sol e a Lua pararem durante um dia inteiro. Se o Sol e a Lua pararem um dia inteiro, acarretaria catástrofes imensas. E haveria registros históricos disso. Todas as civilizações do mundo retratariam esse fenômeno. E não há. Se você... E eu peço a você que está vendo esse vídeo, que você que não é descrente, talvez você que esteja aqui, que seja cristão, esteja passando pelo mesmo processo que eu passei. E você só quer ouvir alguém que tenha passado pela mesma experiência a qual você está passando agora. E eu não tive esse alguém para me explicar. Eu não tive esse alguém para pegar na minha mão e me mostrar o fato.
de que aquele livro estava repleto de absurdos, né? E aí eu fui continuar lendo a Bíblia, era peixe que engolia homem durante 3 dias e 3 noites. As pessoas da célula que tinham dúvida não tiveram força para continuar indagando sobre essas questões ilógicas. Quando via espadas de fogo flutuantes para guardar o jardim, não se indagavam mais sobre aquilo. Querubins, seres com cabeça de boi, de serpente, de águia e humana. E aí você vai ver criaturas fantásticas, uma espécie de dragão, como é o Leviatão, dragão marinho, que solta fogo, fumaça. Berremote, um monstro gigantesco da terra. E aí você vai vendo essas coisas, aí você chega na Arca de Noé, que é um completo absurdo. Como que um urso polar vai ficar num congelador dentro da arca? Um bicho preguiça vai ir até a arca, eles vão ser teletransportados para lá, eles vão estar dentro de pokebolas. Então você vai vendo essas coisas aí depois que soltam. Será que o leão não ia comer a zebra? O tigre não ia comer o coelho? Né? O jacaré não ia comer a gazela? E aí você tem que ficar inventando na sua mente. Você tem que fazer um processo na sua mente, a todo momento, a todo instante, de suspensão da lógica. A todo momento você tem que suspender a lógica. E essas coisas que eu estou falando com vocês é só os absurdos físicos, né? Os absurdos biológicos, falta de variabilidade genética, tudo isso é só questão... absurdos científicos, né? E absurdos lógicos. Tinha gigantes, a Bíblia é repleta de absurdos. Por exemplo, quando Jesus morre e ele ressuscita, que rasga o véu, existe uma horda de zumbis que adentram a cidade de Jerusalém. E isso não existe nos registros históricos, né? Quando você vê que tem um eclipse, um terremoto, e também não tem registro. Porque eu ia lendo a Bíblia e eu ia pesquisando. Eu ia pesquisando essas passagens e nada tinha comprovação histórica. Todos esses absurdos só estavam contidos dentro da mitologia judaico-cristã. E aí eu estudando o Enuma Elish, o Bhagavad Gita, o Mahabharata, a Ilíada, a Odisseia, aí ia percebendo que vários outros contos do mundo têm estruturas parecidas e todas elas absurdas, mas eu não acreditava em nenhuma delas. E por que eu iria continuar acreditando na Bíblia judaico-cristã? Mas existe outra coisa, outro problema muito grave, é porque quando eu ia lendo a Bíblia, era matança o tempo inteiro. Matança e mais matança o tempo inteiro. Sacrifícios humanos. Sacrifícios humanos para Deus. E segundo os meus valores, aquilo que eu acho certo e que eu acho errado, o personagem Deus da Bíblia estava cometendo inúmeras atrocidades. Por exemplo, afogar mulheres, crianças, idosos no dilúvio. Matar mulheres, crianças, idosos em Sodoma e Gomorra. Matar mulheres, crianças, idosos, animais na praga do Egito, né? Na libertação do seu povo ali do Egito. E ficar totalmente inerte durante os campos de concentrações nazistas. E em outros casos aí ao longo da história. Eu ia lendo apologia à escravidão, Deus fazendo apologia à escravidão, ensinando a como você comprar um escravo, de quem você poderia comprar, como que você poderia vender, como que você poderia torturar um escravo. Tinha regras para isso. Regras para a escravidão. Não tinha condenação à escravidão, mas regras para a escravidão. Tem até um vídeo que vai aparecer aqui para vocês sobre isso. E aí ia tendo vários atritos, vários choques com aquilo que eu aceitava, como aquilo que eu tenho como certo, como moral, como ético, com aquilo que estava sendo me apresentado na Bíblia. Mulheres deveriam ser apedrejadas até a morte. Homossexuais deveriam ser assassinados. Tem passagens em que Deus manda os soldados entrarem no campo, matarem todo mundo, os soldados, os meninos,
meninos de peito, matarem as mulheres e só as meninas virgens que eles devem poupar para eles. Só as que não conheceram o homem devem ser poupadas. E eu ia lendo isso, aquela chacina o tempo inteiro na Bíblia. O tempo inteiro na Bíblia é sangue, é violência, é barbárie. E aquilo não me fazia bem. Não me fazia bem. E aí, depois de tanto estudar os absurdos bíblicos, os absurdos lógicos, os absurdos históricos, as coisas que simplesmente não aconteceram, e os absurdos morais, os absurdos ético-morais, eu cheguei à conclusão de que o Deus da Bíblia não existia. Não é possível, esse Deus aqui não existe. E mesmo se existisse esse Deus aqui, eu não quero adorar esse Deus, né? E aí eu comecei a pensar num conceito de Deus que era como ele sendo uma entidade à parte da Bíblia. Como se eu extraísse somente aquilo que eu penso ser bom, ético e moral de um Deus, e eu começasse a conceber esse Deus, só que sem estar atrelado a nenhum tipo de religião. E eu comecei a dizer para pessoas, olha, eu não tenho religião e eu não acredito na Bíblia. Eu só acredito em Deus. Né? Esse foi o meu segundo estágio pós-Bíblia. Né? Só acredito em Deus. E aí o pessoal ia me perguntar, mas como assim você não acredita em Jesus? E falava, não acredito em Jesus. Porque Jesus seria o Filho de Deus da Bíblia e eu não queria estar atrelado. E também eu fui pesquisar algumas coisas sobre Jesus e vi que não existia, né? Que não, pelo menos, se não existiu alguém chamado Jesus, pelo menos não há comprovação disso, né? Pode ter havido, mas não há comprovação disso. E aí, e também tem frases de Jesus ali que eu não concordava, né? Eu vim trazer espada e não paz. Quem não odeia seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho não pode me seguir. Vim pôr em dissensão a nora com a sogra, com o filho, com o pai e por aí em diante. Eu não concordava com essas frases. Aí Jesus e Deus vão estar observando as pessoas serem torturadas no inferno por toda eternidade. Então eu também não acreditava em Jesus, tá? Sem contar que os milagres ali, como eu já relatei, zumbis entrando, massacre de crianças, ressuscitar mortos, andar sobre água, peixe, tudo isso aí, nada disso tem relato histórico. Nada disso tem relato histórico. E aí eu também não acreditava em Jesus, então eu só criei esse conceito de uma entidade criadora, né? Um ser ultra mega power fucking fodástico que criou tudo e que ele era um deus pessoal, né? Só que nesse período eu entrava em crises existenciais terríveis. Mas se existe um Deus bondoso, esse Deus que eu acredito é um Deus bondoso, por que existem milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo sofrendo todos os dias? Né? Cadê esse Deus? Por que ele não intervém? Você olha a injustiça que é o mundo, tudo isso. E você começa a se perguntar se existe um ser bondoso. Se não existe esse ser bondoso, se o mundo é cruel, você olha para a natureza, depois que o macho fecunda a fêmea mata o macho para poder sobreviver. Dependendo do bando de leão, um leão mata o filhote de outro leão para poder só ter o filhote dele, copular com a fêmea e só ter o filhote dele. A dor e o sofrimento que é toda a natureza, né? Às vezes um filhote é devorado por um bando de leões e depois sua carcaça é comida por um bando de hienas e o que sobrar fica para os urubus. Então, cara, a natureza é algo cruel, né? E a nossa sociedade, o nosso mundo também. Não é nada flores. Se você não trabalhar, se você não estudar, você não vai ter comida. Você vai ter que morar embaixo da ponte, vai ter que morar na rua com frio. E cadê o Deus de amor e de bondade para interceder por essas pessoas? Como eu morava na favela, eu via muitos bandidos tatuando em seus corpos fé em Deus.
fé em Deus, eles oravam, vinham pastores orar os bandidos, e depois eles iam para outras comunidades entrar em guerra. Um ser humano matar outro ser humano. Bandidos matando bandidos. Isso quando não entravam em guerra com a própria polícia, né? A polícia fazia uma operação policial e entrava nesses confrontos armados. E a maioria dos criminosos que iam para as prisões, né, fora aqueles que morriam, acreditavam em Deus. E muitos viravam líderes religiosos depois. Né? Na favela você não vê pinchado Deus não existe. Você vê pinchado fé em Deus. Deus está conosco. Comunidade abençoada por Deus. Inúmeras igrejas dentro da favela. Inúmeras denominações religiosas. Muita fé, muita crença em Deus em um lugar que produz muitos criminosos. E nas repartições públicas também. Você vê muitas pessoas que também acreditam em Deus e estão fazendo atos de corrupção. Então eu percebi que a crença em Deus ou qualquer outra divindade não tornava ninguém bom, ninguém pior, né? E onde estava esse Deus que eu acreditava, que eu afastava ele da Bíblia, né? Eu trouxe ele para um conceito pessoal, que o mundo era do jeito que era, com pessoas passando fome, com pessoas morrendo em filas de hospitais, morrendo na porta dos hospitais, pessoas boas sendo torturadas, pessoas boas sendo assassinadas por pessoas criminosas, por bandidos sendo roubadas, sendo enganadas. E aí você vai olhando o mundo, a natureza, e você percebe que esse Deus pessoal também não existe. Ou se existe, ele é maligno, né? Mas se existe um ser que é perfeitíssimo, se existe um ser que é maximamente grande, mas pro lado da maldade, então por que nós também observamos a bondade no mundo? Nós também temos pessoas boas cometendo atos bons, né? Então começa a entrar em choque os conflitos conceituais de qualquer divindade pessoal. E aí eu estudando ciência, estudando essas coisas, começava a pensar, cara, mas se Deus criou o tempo, quando ele cria o tempo? Se ele cria o espaço, onde ele cria o espaço? E aí você começa a pensar essas coisas. E cara, não faz sentido você pensar em uma entidade criadora. Entendeu? E aí qual foi o próximo estágio que eu cheguei? Foi de pensar que só existia uma solução. Deus era tudo o que existia. Tanto o bandido quanto a vítima era Deus. Tanto a maldade quanto a bondade era Deus, né? O planeta, a Terra, o Sol, a Lua, as estrelas, o universo inteiro, o tempo, o espaço, tudo isso era a própria divindade em si. Não existia, nessa minha concepção, um Deus fora dele mesmo para criar algo. Ele era o tudo. Tudo era um e um era tudo. Né? Nesse caso, nós também éramos Deus, porque nós somos constituídos dele. E essa concepção foi uma das concepções mais lógicas que eu tive. Conceber Deus como sendo tudo. Só que aí você começa a raciocinar sobre essas coisas também, né? Mas será que Deus é tudo que existe mesmo? Não, realmente não há problema em eu pensar assim, Deus é tudo que existe. Tudo é Deus. Mas aí começa a perder o sentido. Se Deus se ele é tudo e ele não intervém, não faz sentido você orar para a gravidade. Perde-se toda a noção de relacionamento quando você pensa que tudo é Deus e você é Deus e Deus é tudo e tudo é um. Né? Perde-se todo esse sentido. E que tudo que existe, toda dor, todo sofrimento, toda angústia, não é guiada. Esse Deus ele não teria interferência. Né? Ele não interferiria no mundo. Ele não está agindo sobre o mundo.
É um mundo onde que se Deus é tudo e tudo é Deus, é um mundo abandonado. É um mundo em que nem esse Deus sabe que ele é Deus. Ou se sabe, não está nem aí. Vocês estão entendendo? Então eu ficava horas e horas e horas no meu quarto refletindo sobre essas questões de existência de um criador, dele ser o universo. E cada vez que eu me confrontava com a ideia de Deus ser o próprio universo, eu entrava em paradoxos sem fim. Em paradoxos e mais paradoxos, em falta de sentido, em falta de lógica. Esse Deus ele já não seria mais criador, né? Porque como que Deus vai criar a si mesmo? Como que algo vai se autocriar? Né? Nesse sentido, o Deus ele seria eterno de fato, né? Pois aí nós conceberíamos o universo metafisicamente necessário, né? Que é o tempo e espaço, que são metafisicamente necessários. O tempo e espaço, sim, podem ser eternos, né? E se Deus fosse o próprio tempo e espaço, ele também seria eterno. Então, nesse conceito, tudo bem. Mas não faz sentido você substituir as coisas naturais por atribuições divinas. Né? Como eu falar que, por exemplo, as ondas no mar são a manifestação de Poseidon. Se a lua brilha, é porque Artemis está aparecendo. E então todo esse conceito, por exemplo, quando você vai ver em culturas antigas o culto ao sol, em que eles transformavam o sol em algum personagem, e eu estava fazendo o mesmo com o universo, eu percebi que aquilo que eu estava tentando fazer era apenas um antropomorfismo. Querer dar humanidade, pessoalidade a objetos físicos comuns. E que aquilo de fato não era uma entidade. E que se fosse uma entidade nós não teríamos como saber. E talvez nem essa entidade, caso fosse esse o verdadeiro conceito, também não saberia. Também não saberia. E aí você começa a pensar em conceitos de se essa divindade ela sabe que ela é tudo, que ela tem um propósito, que ela existe, né? Para que ela nos criou? Para que nós existimos? Por que só existimos na Terra? E aí você vai ter mais perguntas do que resposta. E aí as pessoas vinham me falar, quando eu abordava essas questões de que eu não acreditava no Deus da Bíblia, nem num Deus pessoal, mas de que eu acreditava apenas no universo, eu falava assim, eu só acredito no universo. As pessoas me indagaram numa questão dizendo que eu era ateu. Eu falei, não, eu não sou ateu. Eu não sou isso aí. Por quê? Porque durante anos na igreja eu ouvia que ateus eram adoradores do demônio, que ateus eram drogados, eram pessoas nefastas que cometiam crimes, eram bandidos. Eu ouvia isso dentro da igreja. Eu ouvia isso pelos pares religiosos, de tudo isso, de outras pessoas também que frequentavam a religião. E eu falei, não, eu não sou ateu, não sou isso. Tá maluco, eu só não acredito. Aí, eu confrontado com aquilo, eu cheguei em casa, liguei meu computador e fui pesquisar o que é ateísmo. E aí eu me deparo com vários blogs, artigos falando de ateísmo, que era descrença em divindades e só isso, que não tinha nada de ateus serem drogados, adoradores de demônio ou coisas do tipo. E eu falei, cara, eu sou isso. Cara, eu sou ateu. Eu não acredito em divindades criadoras. Eu não acredito nesse sobrenatural mais. E aí, galera, eu via questões, por exemplo, assim, morais. Você precisa de uma divindade para saber o que é certo ou errado? Pois se você precisa de uma recompensa num paraíso ou de uma tortura no inferno para fazer o bem e não fazer o mal, então você não faz isso por causa de você. Você faz isso porque está temendo uma punição. E eu pensava, não. Eu estou fazendo essas coisas boas ou tentando ser um cidadão de bem porque eu acho isso certo.
E não porque eu estou buscando uma recompensa no céu ou porque eu estou temendo o inferno. E lá nesse site estava dizendo, então se você faz o certo, não porque você teme o céu ou o inferno, mas só porque é o certo a se fazer, então parabéns, você tem um ótimo caráter. Ou estava assim, então parabéns, o seu caráter é superior ao do Deus da Bíblia. Ou de qualquer outro Deus, por exemplo, um Deus que não se importa para a dor e sofrimento dos seres vivos, né? Eu falei, cara, que sensacional isso! Que poderoso! Então, nesse ateísmo, nessa descrença, eu encontrei algo ético-moral mais poderoso do que eu jamais encontrei em todo esse livro. Olha a quantidade de páginas que tem aqui. E eu nunca encontrei nada tão moral e tão ético e tão poderoso quanto essa mensagem que esse blog, esse site ateu aí me mostrou na época. Eu falei, cara, verdade. Então eu só sou verdadeiramente bom se eu estou fazendo isso porque é certo e por minhas próprias convicções. E não porque eu estou querendo uma recompensa no céu ou temendo passar a eternidade no inferno. Cara, então o ateísmo nesse sentido foi libertador. Aquela crise existencial que eu tinha sumiu. E aí eu falei, cara, se não existem divindades, se não existem deuses criadores, deuses que estão intervindo, manipulando a nossa realidade, eu só posso melhorar, eu só posso fazer algo através das minhas próprias ações. E aí eu comecei a trabalhar, pagar as dívidas, né? Tinha uma dívida muito alta e a gente começou a renegociar essas dívidas, ligar para as instituições financeiras, renegociar. Eu era muito gordinho, aí eu comecei a malhar, né? A me alimentar direito, e aí eu emagreci. E aí eu comecei a ter namorada, consegui o meu carrinho direitinho, consegui minha casinha, que é essa que eu moro hoje, saí da favela. Todas essas coisas através de ações próprias. Através de atitudes próprias. E aí eu pensei, cara, se eu quiser passar numa prova, eu não tenho que orar. Eu tenho que estudar. Se eu quero conseguir um emprego, eu tenho que me qualificar. Se eu quero entender o mundo, como ele funciona, eu tenho que ler artigos. E aí, nesse ponto que eu já comecei a entender o que era o ateísmo, o que era o livre pensar, eu chego ao YouTube e vejo o Yuri Greco, Pirula, Guilherme Tomichio, Bernardo, o Salatiel Júnior, esse pessoal aí da tropa dos Lanterna Verde. E eu vou me aprofundando, vendo, caraca, existem outras pessoas, outros ateus que pensam da mesma forma que eu. Não é só eu que penso assim, existem outras pessoas. E eles elucidavam aquilo que eu ainda não tinha raciocinado, aprofundavam nesses temas e tudo isso. E aí, galera, eu falei, cara, eu tenho que explicar isso para outras pessoas também. Devem existir outras pessoas que têm essas mesmas dúvidas, esses mesmos anseios que eu tenho, mas não tiveram ninguém para lhes mostrar isso. E aí eu criei o primeiro canal, que foi o Detonando a Bíblia. E realmente várias pessoas, caraca, Antônio, eu tinha as mesmas dúvidas que você e você me ajudou, então hoje eu sou livre graças a você. E eu recebia isso praticamente todos os dias, uma mensagem dessa. Cara, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu sentia isso, mas eu nunca tive ninguém para me falar o que você me falou. E aí as pessoas foram entrando, foram comentando, foram compartilhando suas experiências comigo, e as pessoas ficando felizes porque encontravam na descrença, encontravam no ateísmo uma liberdade em que elas nunca tiveram durante anos dentro do sistema religioso.
Imagine o que é isso, você ficar anos preso, ter a sua vida aprisionada por um sistema religioso e depois você descobrir que você vivia numa escravidão, numa Matrix. Numa prisão mental. E quando você se liberta dessa prisão mental, quando você toma a pílula vermelha, você descobre que você é verdadeiramente livre. E que agora você pode colocar o propósito da sua vida e os créditos daquilo que dá certo na sua vida, não a uma divindade, não a um ser inexistente, a um personagem, mas no seu próprio esforço, no seu mérito e nas pessoas que te ajudaram. E isso é extremamente humano. Isso é extremamente recompensador. Você saber que você é uma pessoa boa por você mesmo, que você consegue as coisas não porque você orou e tem uma entidade sobrenatural mexendo os pauzinhos para fazer que tudo dê certo na sua vida, mas porque você estudou, porque você trabalhou, porque você se dedicou e você venceu junto das pessoas que te apoiaram, ou às vezes até sozinho. E você dá o propósito que você quer à sua vida e não aceita um propósito que lhe é imposto. E aí você passa a valorizar a única vida que você tem, que é essa. E para de temer fantasmas, para de temer demônios, para de temer o inferno e toda essa pressão social de medo que lhe é embutida desde a sua infância, esse terror psicológico que é gerado em você para que você tema uma tortura no inferno e busque uma salvação num paraíso, tudo isso desaparece. E você passa a ser uma pessoa mais feliz. Você passa a ver mais sentido num abraço do seu filho, no carinho da sua esposa, no amor do seu pai e da sua mãe. E você dá um valor verdadeiro para aquilo. Porque essas coisas são finitas. Por que uma flor verdadeira vale mais do que uma flor de plástico? Porque o plástico você sabe que dura muito tempo. Mas uma flor ela é preciosa porque ela dura poucos instantes. E você dá valor àquilo. E a vida você também passa a dar valor por isso. Porque você sabe que isso é um piscar de olhos, em que você tem que aproveitar, você tem que viver, ser feliz, ser uma pessoa amável, ser uma pessoa melhor, ser um cidadão de bem. Não porque você está com medo de ir para o inferno. Não porque você almeja uma recompensa em outra vida. Mas porque você é uma pessoa boa. Mas porque você é uma pessoa de caráter. E porque você ama estar vivo, estar vendo o sorriso do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares, do seu filho. As coisas que realmente importam nessa vida. Comer um almoço gostoso, né? Comer é um dos prazeres da vida. Fazer um amor com a pessoa que você ama, né? Abraçar aqueles que você gosta. Então tudo isso fazem a vida valer a pena. E nós temos que aproveitar esse único e breve momento de vida que nós temos. E hoje eu posso dizer para vocês categoricamente que eu sou muito feliz sendo descrente, muito feliz como ateu, porque eu entendi o verdadeiro significado de felicidade, a importância, o valor da vida. E hoje eu sei que as coisas que eu faço são responsabilidade minha, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, e que tudo aquilo que eu faço é precioso. Tudo aquilo que eu faço é precioso porque eu estou fazendo de coração e não porque alguém está manipulando coisa alguma, né? Ou porque alguém está observando ou coisa do tipo. Então, galera, hoje, como ateu, eu fiz esse vídeo aqui para vocês. Vocês muitos pedem para eu contar um pouco da história, né, de como eu me tornei ateu. E resumidamente é basicamente isso. Se fosse contar detalhe por detalhe por detalhe, a gente ficaria aqui horas, mas é basicamente isso, galera. Não tem como fugir muito disso.
né? Mais detalhes que isso já teria que entrar em detalhes pessoais da minha vida, escola que eu frequentei, essas coisas assim, tudo isso. Mas é basicamente isso. Hoje eu sou muito feliz no Livre Pensar. Uma coisa que eu tinha preconceito, uma coisa que eu tinha raiva, ódio, por causa de tudo que me falavam de ateísmo. E hoje eu sei que o ateísmo não é nada daquilo que me falaram, né? E é muito bom ser um livre pensador. É muito bom ser um livre pensador. E viver na realidade, viver o mundo como ele é, do que viver em uma grande mentira, com medo, com angústia, e que me trazia muitas crises existenciais. Hoje todos esses medos foram embora. Todas essas crises não existem mais. E eu espero, com a minha história, ter passado um pouco da minha experiência, daquilo que eu sinto para vocês, porque eu sei que vocês gostam muito, né, de trocar essas experiências, e eu espero que tenha sido útil para todos vocês, beleza? Então, galera, se inscrevam aí no canal, vai ter um botão aí escrito inscreva-se, se inscreve aí pra gente ganhar relevância, pra gente crescer no YouTube. E também gostaria de pedir a vocês que continuem conosco, vai aparecer vídeos aí de sugestões para vocês, beleza? Então é isso, galera, um grande abraço, valeu, falou, fui!